Olá, eu sou o Carlos Armiti e este é o Astrologia Sistêmica. Acabei de voltar do posto de saúde, tomei minha terceira dose, tomei uma Pfizer agora e vamos ver como vai transcorrer o dia, né? Se vai ter algum tipo de reação, mas vamos lá, estamos imunizados aí numa outra etapa, já que a Omicron está fazendo uma onda nova aí que está preocupando tanta gente e causando aí de novo confusões em vários países, principalmente a Europa, que está passando por uma fase bastante complicada da Covid. Mas a bomba de hoje é lá no Vaticano. Não sei se vocês estão sabendo, mas saiu uma decisão aí incriminando o Papa Emérito Bento XVI. A justiça alemã incriminou o Papa Bento XVI pelo período em que ele era arcebispo de Munique e que ocorreram abusos de crianças, né, abusos sexuais com crianças, por sacerdotes. E essas informações, segundo a justiça alemã, né, essas informações desses abusos chegaram ao Bento XVI, o Joseph Ratzinger, arcebispo de Munique, e ele não fez nada a respeito dessas denúncias de abuso cometido por sacerdotes, né? Então a justiça alemã considerou o Papa Emérito culpado. Isso daí é uma coisa bastante forte, porque afinal de contas, né, Bento XVI, embora retirado por uma renúncia, ainda é Papa, só ele é um Papa afastado. Uma vez Papa, você nunca deixa de ser Papa, né? É diferente de presidente, quando renuncia, deixa de ser presidente, né? O Papa, quando renuncia, continua sendo Papa, mas é Papa emérito. Hoje nós temos dois Papas no mundo, um na função e outro retirado, e este Bento XVI, que está retirado da renúncia que fez em 2013, acaba de ser condenado pela justiça alemã, e isso tem um peso muito forte. Eu não vou entrar no mérito da questão, se é ou não é culpado, nessas questões todas, porque tudo isso é muito polêmico e a gente tem que tomar muito cuidado quando trata desses assuntos para não cometer injustiças, né? Mas o que vai pontuar a nossa questão aqui, do ponto de vista da astrologia, é Júpiter em Peixes. Né? Desde que Júpiter botou o pé em Peixes, a gente já vinha dizendo que as instituições religiosas iam começar a ter ações aí importantes. A ênfase ia cair também sobre as instituições religiosas. E Júpiter representa não só o Vaticano, o Papa, os padres, as instituições religiosas, tanto as cristãs como não cristãs, mas também Júpiter representa a justiça, ele está relacionado com um dos princípios da justiça, assim como Libra também está relacionado à justiça, né? O Júpiter também tem uma relação direta com os magistrados, porque ele está relacionado com a ética, com a moral, com os princípios que regem a justiça. Libra já está mais relacionado à questão das decisões de ambas as partes dentro de um campo judicial, né? Então, esses elementos todos estão congregados e Júpiter em Peixes, ele vai ficar aí até mais ou menos maio, quando ele vai entrar em Áries, depois ele retrograda para Peixes novamente no segundo semestre. Mas nesse período em que ele está nessa rapidez, ele ligou uma quinta marcha pelo signo de Peixes, ele vai mexer muito com as instituições religiosas. A gente vai ver muita coisa acontecer, tá? Não só no Vaticano, mas em outras denominações religiosas também nós vamos ver essas situações acontecendo, tá? Tanto por ação dos próprios líderes religiosos, tanto por ação dos membros, muitas vezes pelos fanáticos, pelos grupos, por seitas também. Isso vai ser noticiado muito no mundo, né? Seitas que vão trazer aí revelações bombásticas, porque não é só no meio católico que você tem esses abusos sexuais, né? É que isso acaba ficando, vamos dizer assim, soterrado pela aura de autoridade que os sacerdotes, os bispos, arcebispos e os próprios papas têm, né? Então as pessoas
se sentem intimidadas em fazer denúncias e tudo mais. Mas isso acontece, existem pastores de igreja evangélica que cometem isso. Quem não se lembra daquele assassinato terrível daquele menino, eu não me lembro o nome dele agora, que um pastor e mais outros estupraram e assassinaram, queimaram ele vivo, né? Eles chamavam ele de pastorzinho porque ele tinha muita habilidade ali no púlpito, né? Não me lembro agora o nome do menino, já faz alguns anos que aconteceu esse crime tenebroso por pastor evangélico. Você vai ter isso em qualquer outra denominação, nas próprias seitas que tem por aí mundo afora, né? Quem não se lembra de seita de Reverendo Moon e essas coisas todas. Então tudo isso, gente, com Júpiter em peixes vai vir à tona, vai explodir aí, tá? Mas vamos olhar para o mapa do Bento XVI. Eu já até bom tempo atrás eu já fiz o mapa dele aí, já coloquei algumas informações, tá? A gente vai dar uma olhada no mapa dele, o que está acontecendo com essa entrada de Júpiter em peixe, onde que está mexendo no mapa do Bento XVI. Acompanhe aqui comigo. Essa roda interna aqui representa o mapa do Bento XVI. Ele vai fazer aniversário, vai fazer 95 anos aí no dia 16 de abril, né? E aqui do lado externo nós temos os planetas hoje, né? No dia 20 de janeiro, os planetas circulando aqui. Veja só, Júpiter, primeiro que está passando pela casa 12 do Bento XVI. Casa 12 tem a ver com tudo aquilo que foi escondido, né? Que ficou ali guardado, as 7 chaves, as coisas que a gente soterra lá no profundo da tumba do faraó, né? E quando Júpiter passa aí, Júpiter descortina, Júpiter amplia, Júpiter coloca uma lente de aumento sobre as situações, e aí os fantasmas que a gente trancafiou lá na tumba do faraó surgem para nos assombrar, e ele está passando por esse processo. Mas é interessante ver que este Júpiter está começando a fazer uma quadratura com o Saturno do Ratzinger, né, do Bento XVI. Né? E Saturno é o planeta que nos dá aquelas rasteiras quando existe alguma coisa de errado. Se você leva a sua vida tudo certinho, né, em conformidade com tudo que é o ético, o correto, e principalmente em conformidade com a sua própria diretriz interna, tá? Quando Saturno sofre alguns desses aspectos, as coisas acontecem até de forma branda. Mas quando tem coisa errada ali, tá? Saturno ele joga um talão pesado de fatura. Por isso que ele é considerado o planeta do karma, né? Então a gente tem essa situação acontecendo com o Bento XVI. No dia hoje que anuncia-se isso, né, a Lua estava passando aqui sobre o Netuno, que é o regente natural da casa 12 e é o regente do próprio Bento XVI, né, que tem o ascendente no signo de peixes, né? Então essa situação toda que a gente está observando aqui com relação às coisas escondidas, né? Netuno está relacionado com tudo aquilo que é escondido, com tudo aquilo que foi fraudulento, que foi mentiroso, que foi negligente, né? Marte está começando a se opor ao próprio Marte do Bento XVI. Então essa história toda vai dar um baque ainda maior na saúde dele. Já é um ancião, né? Vai fazer 95 anos, então é alguém que pode ter uma série de problemas aí, e isso passando na casa 10, que tem a ver com autoridade, pode trazer aí um desfecho não muito interessante para o Bento XVI, né? E vale lembrar que já faz algum tempo que o próprio Netuno está passando pelo ascendente do Papa Bento XVI e fazendo conjunção com o Júpiter. Olha o Júpiter agora do mapa dele aqui, né? Então a gente tem várias ativações aqui muito fortes que nós vamos observar. Mas também o próprio Saturno em trânsito, né? Já tem algum tempo que está na casa 12 também do Bento XVI, e isso pode trazer aí, vai trazer desdobramentos complicados, principalmente a hora que este Saturno começar a avançar mais aqui no signo de Aquário, né? E isso vai fazer com que ele se interponha numa oposição com o Netuno do Bento XVI. Isso vai acontecer ainda entre esse ano e o ano que vem. Então a gente aguarda notícias aí, muitas coisas vão acontecer, mas isso é um sinal para tudo o resto que vem aí.
Quando a gente fala de microcosmo, macrocosmo, fala de fractal, de parte em relação ao todo, a gente tem que trazer isso também para os nossos prognósticos, né? Quando um elemento que representa um grupo maior passa por um trânsito astrológico, às vezes isso reverbera e indica uma ação que vai acontecer num grupo maior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem um trânsito mexendo com o mapa de um papa que já está aposentado, que já está retirado, que já está, né, em vias de terminar sua encarnação aqui na Terra, né, você fala, mas o que isso vai mudar? Né? Provavelmente não vai mudar nada, não vai preso, não vai acontecer nada com isso, mas é um símbolo. É um símbolo de uma ação que pode representar algo maior no campo das religiões que vem vindo aí. Né? Essa passagem de Júpiter pelo signo de Peixes, né, é muito rápida que ele vai fazer, né, pode indicar, né, mudanças muito grandes aí no campo religioso. Né? Nós sabemos que existem várias profecias, profecias de São Malaquias, profecias de Nostradamus, que meio que elas convergem para um ponto comum de que um papa estaria passando por muitas dificuldades em Roma no mesmo momento em que haveria uma invasão da Europa e teria uma guerra muito grande. Nós estamos vivendo um cenário que sugere isso, né? Com essa crise da Rússia para com a OTAN. Embora a gente saiba que não há interesse econômico numa guerra, a menos que ela seja localizada, né, e muito bem estudada. Mas qualquer guerra envolvendo aquela região balcânica, envolvendo países que ainda têm uma democracia fraca e uma população muito polarizada, mesmo que os agentes dessa guerra achem que vão conseguir levá-la com controle, ela pode sair do controle na mão das pessoas comuns, né? E a carnificina se estender para além dos desejos, vamos dizer assim, dos líderes envolvidos nas questões. E como existe muito, nós estamos vivendo um mundo de muita intolerância, de muita perseguição, de muito racismo, de muita agressão para com o outro, essas questões podem se contaminar para o campo religioso. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil, né? A mídia não noticia a quantidade de terreiros que estão sendo destruídos pela milícia e pelas igrejas evangélicas que trabalham juntas, inclusive até com o narcotráfico, principalmente no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro. Então essa tríade de narcotráfico, milícia, pastores evangélicos que elegem políticos, que inclusive chegam a cargos majoritários e que têm a proteção de políticos e da própria polícia, tá? Tem levado à destruição de terreiros, de religiões de matriz afro, né? E isso não tem noticiado, mas está aí, né? E a gente talvez venha a ter mais informações desse tipo, porque Júpiter em Peixes vai mexer com tudo que é o campo religioso e a gente vai ver muita coisa acontecendo por aí. Bom, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você vai receber notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.